Olá, sejam bem-vindos de volta para mais uma edição do programa Fagulhas de Luz. A gente agradece demais vocês que nos ouvem pela Rádio SEAC e também pela 87 FM de Bauru e pedimos que você siga no nosso canal do YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita. Todos os nossos programas Fagulhas ficam arquivados no nosso canal do YouTube. Estamos chegando para hoje mais uma pergunta para o Sidney, tirada de um especial Pinga Fogo do programa Além do Arco-Íris, aproveitando e mandando um grande abraço para o nosso grande amigo Carlos Luz, que é o redator do programa. Sidney, como o Espiritismo explica a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. Na verdade, na época em que o cristianismo, por razões políticas, se tornou a religião universal, você vê os romanos que matavam em praça pública os cristãos, de repente acharam que o cristianismo era uma coisa boa, mas todo mundo teria que ser cristão por razões políticas. E aí começaram a surgir alguns problemas, né? Alguns pagãos queriam trazer imagens, queriam trazer os rituais de batismo, casamento, enfim, que o cristianismo foi sendo eivado de coisas estranhas. Ora, uma das coisas que o pessoal batia o pé era dizer que Jesus era Deus também. Então, mas como? Em dado momento, Jesus chegou a falar que meu Pai me mandou, referindo-se a Deus como o Pai misericordioso, ele era o Filho do homem. E também havia muitas manifestações de espíritos na Casa do Caminho. E manifestações assim sérias. Oriundas de espíritos elevados. Bom, aí acharam que aquela terceira parte ali, que era o Espírito Santo, que é o que admitem certas religiões para as manifestações dos mortos, também era Deus. Então, para contentar aquele pessoal todo, eles criaram uma tríplice face de Deus, o que contraria qualquer teologia, contraria totalmente a doutrina espírita, também não aceita isso. Deus é único, é um só, nós não podemos entender ainda essa história de ele não ter início ou não ter fim. Na nossa cabeça isso não entra ainda, mas ele é único. E alguns elementos acharam assim melhor para que os pagãos, todos os cristãos se unissem melhor, se estabelecesse a tal da Santíssima Trindade, Pai, o Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, que eram aqueles elementos que traziam orientações muito sérias, mas nada mais do que espíritos elevados. Deus é único, não foi criado por ninguém, e é a Ele que devemos o nosso respeito, a maneira de modificarmos a nossa vida para um dia, quem sabe, nos aproximarmos dele. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.